Oi, eu sou a Cibele Justino e esse é o Amor e Morritos, um programa em que a gente fala sobre amor enquanto toma um morrito ou, no caso de hoje, um café, porque agora, nesse instante, é meio-dia e a gente não vai beber meio-dia, né? Não é saudável. Eu já bebi metade do meu, no caso. Essa é a Aninha. Oi, Quem é o amor da sua vida? meu amor é a Ana Clara. A gente se conhece há 1 ano e alguns meses. A gente começou a namorar em 20 de novembro, mas o nosso aniversário de namoro é dia 28, que foi o dia que a gente se conheceu, 28 de outubro. Que fofo. Ela tá aqui atrás, gente. Ela tá ali ouvindo. E por que você acha que ela é o amor da sua vida? Uma pergunta. Eu acho que nós somos umas pessoas muito semelhantes e ao mesmo tempo pessoas muito diferentes. A gente se complementa na dificuldade e a gente consegue se diferenciar nas coisas que a gente faz bem. No caso, nós duas somos umas pessoas muito humanas, no sentido de eu gosto muito de artes, ela gosta muito de arte, nós gostamos de história. A gente tem muitas coisas parecidas e também muitas coisas diferentes, como eu gosto de roxo, ela gosta de amarelo. Eu gosto muito de jogos mais tranquilos e chill, enquanto ela gosta de jogos sangrentos, normalmente. Ai, não, eu sei. Eu gosto de romance e histórias dramáticas e ela gosta de filmes de alienígenas e apocalipses. Então, a gente consegue ser muito diferente e muito iguais. Dá pra achar, né? Tipo, um alien com romance, assim. Deve ter. Tem aquele filme de zumbi lá, que meu namorado é um zumbi? Eu verdade. odeio esse filme. Tem meu namorado é um zumbi. Justamente, ela gosta muito de zumbis e na minha infância eu odiava zumbis. Eu tinha medo até de zumbi de Minecraft. Do Minecraft. Quando eu era criança. Eu sempre falo isso pra ela quando a gente vai assistir alguma coisa de zumbi. Ela me faz muito bem. Assim, acho que esse é o meu primeiro relacionamento duradouro. Porque antes dela eu só tive relacionamentos de até 5 meses. Nunca além disso. E também ela me faz muito bem no sentido de, tipo, ela me conforta, ela é muito significativa. Porque durante as nossas vidas a gente não teve muito disso. Que inclusive, ela me afirma muito. A gente se afirma. Explica um pouquinho mais sobre o que é alguém se afirmar, te afirmar. Por exemplo, eu tenho muitos problemas de insegurança, ela também. Mas a gente se afirma, por exemplo, eu afirmo muito que ela é uma pessoa que pode se orgulhar do que faz, que ela é uma professora. Ela tem um trabalho muito importante, um trabalho que a sociedade não vê isso de uma forma, nossa, que grande coisa, mas é uma grande coisa. Ela leciona, ela faz com que as pessoas gostem de estudar. É muito gostoso de ver isso. E no meu caso, eu sou uma pessoa muito insegurança com tudo. Eu sou insegura com a minha aparência, às vezes, com o meu trabalho. E ela fala, amor, você faz muito bem o que você faz. Sabe? Você tem um senso estético muito bom. Seu corpo é bonito, seu cabelo é bonito. Tanto que, quando eu conheci ela de cabelo rosa. Eu tinha cabelo rosa, assim, choque. Muito bonito. Cacheado? Cacheado. Nossa, que lindo. Cacheado. E só que aí eu mantinha meu cabelo curto, porque tem esse negócio de que quando você é bi ou pan, você tem que escolher uma aparência pra atrair as pessoas que você quer atrair. No meu caso, eu queria atrair mulheres. Então eu deixava meu cabelo curto. Porque por algum motivo, eu sentia que se eu deixasse meu cabelo crescer, eu não ia atrair mulheres. Eu ia atrair homens. E, sinceramente, homem cis é uma coisa que eu quero muito longe de mim. Depois eu pintei meu cabelo de roxo, que é a minha cor favorita. Eu queria pintar meu cabelo de roxo há muito tempo. Tanto que a tia dela me chama de Teletubbies até hoje. E aí eu falei pra ela, eu quero deixar meu cabelo crescer. Ela falou, deixa. É isso que você quer? Quero.
porque lá no terceiro ano do ensino médio, segundo pro terceiro ano, eu tinha deixado meu cabelo crescer, meu cabelo tava aqui. E pra um cabelo cacheado crescer até aqui, em um ano, era uma coisa... Nossa, demora, né? Nossa, demora muito. Então eu tava muito orgulhosa, eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo, ai, nossa, meu cabelo tá grande, eu estou feminina, eu gosto de estar assim. Só que, eu não sei, adolescente, quando você vai falar alguma coisa, ele absorve da maneira que o cérebro quer absorver. Daí eu tava me sentindo bem, né, na fila do ônibus pra ir embora da ETEC. Aí uma menina que não era nem a minha amiga, era uma amiga do meu amigo, que de outra sala, não era nem da minha turma, virou pra mim e falou: Nossa, Ana, você tá andando muito hétero, né? Aí eu fiquei assim, só porque eu tô ficando com um menino, todo mundo conseguia ver que eu estava numa relação com um menino. Não era, tipo, namoro, alguma coisa, eu só tava ficando com o menino. Uhum. Aí eu me senti extremamente insegura, eu fiquei, nossa, vai todo mundo me enxergar como hétero? Eu não quero que me enxerguem como hétero. Eu quero. Não, eu não quero. Aí eu fui lá e cortei o cabelo. Ficou Aí você lindo. deixou o cabelo mais curtinho do que tá agora. Sim, ele era aqui, mais ou menos, sabe? Tá. Não sei se dá pra ver. Nossa, essa questão ficou na minha cabeça até eu conhecer a Ana Clara. Até eu conhecer. Porque antes dela também, o namorado que eu tava falava, nossa, eu gosto tanto de menina de cabelo curto. Ai, não sei, é tão diferente, que não sei o quê. Aí eu falava, então vou deixar curto, né? Não sei o quê. Raspava a nuca, eu ainda raspo a nuca, porque pra mim é uma liberdade sensorial muito boa. Se eu tô com calor, é só prender, sinto todo o vento no meu pescoço. É muito bom. Mas por muito tempo era aquela insegurança de, eu não quero que as pessoas me vejam assim, eu quero me afirmar LGBT o tempo todo. Aí quando a gente se conheceu, ela foi validando essas características de forma inconsciente, de forma realmente inconsciente, não tinha algum interesse por trás. Óbvio que é romântico, mas não era um interesse de me conquistar, era algo que ela via em mim. Tipo, ela elogiava o seu cabelo, ela elogiava o seu jeito. Elogiava minhas roupas, sempre falava quão bonita eu tava. E até tinha uma vez que a gente foi pra um bar. Nossa, eu tinha passado por um dia muito estressante, porque eu trabalhei, saí muito cansada de lá. Ela falou: Vamos então beber alguma coisa? Vamos não sei o quê? Vamos sair, vamos se distrair. E a gente foi, nossa, eu tava horrível. Eu tava com uma. Normalmente, quando eu não quero arrumar o meu cabelo, eu coloco uma bandana aqui, escondo todo o meu cabelo pra trás. E quando eu não tô confortável com o meu corpo, eu uso mais roupas largas. E nesse dia tava tudo isso. Aí ela falou, nossa, você tá tão linda, que não sei o quê. E eu, ai, e não sei o quê. Aí no dia ela até falou, ai, você gosta de queijo? Vamos pedir uma tábua de queijo? Eu falei, gosto. Eu só não esperava que ia ser um monte de queijo estranho, cremoso, e não sei o quê. Eu tava pensando que era mussarela frito. Alguma coisa assim. E não. Ela comeu todo o queijo sozinha. Tá? O conceito de tábua de queijos é diferente de queijo frito. E ela pagou uma fortuna na época, porque tipo, eu ganhava 1.100, quase 500, 800 ia pra minha mãe e não sobrava quase nada pra mim. Pagava só o meu vale-transporte pra faculdade. E só depois que eu consegui, a minha família esteve numa situação financeira muito, muito ruim. E nem o meu dinheiro, nem o da minha mãe, nem o dos meus avós conseguiam, sabe, dar uma vida estabilizada. Então, tinha dias que eu passava fome porque eu tava fora de casa e não conseguia comer na casa da minha avó. Porque na casa da minha avó nunca faltou comida. O problema é sempre fora de casa. Sempre quando você tá na faculdade, da faculdade você vai pro trabalho. Tem vezes que a marmita, ela estraga no meio do caminho. Então, nossa, teve... Tanto ela quanto eu, a gente passou por muito isso. A marmita estragou, a marmita azedou, não tem dinheiro, nossa, o que eu vou comer? Não dá pra eu pedir pra minha mãe, porque minha mãe também não tem dinheiro, sabe? Então, foi bem difícil essa época. Vocês se conheceram e já começaram a namorar? Ou vocês foram amigas um tempo, deram um negocinho? Ai, eu gosto muito que ela conte essa história, mas já que eu estou aqui, eu vou contar. Primeiro a gente se conheceu no aplicativo. A gente bateu um pouco de papo, foi bem pouquinho assim. Daí depois, eu passei o WhatsApp pra ela e ela ficou... eu dei um ghost nela por causa de trabalho, da faculdade, de energia que me era muito tomada no trabalho. Eu realmente saí de lá esgotada fisicamente, espiritualmente,
toda a energia que eu podia ter, eles esgotavam assim, às vezes em 2 horas. Eu tinha muita crise de ansiedade naquele lugar. Tinha vezes que eu até me trancava dentro do banheiro, ficava lá, mexendo no celular, só pra ver se eu conseguia esparecer, de tão estressante que era. E não era estressante por falar com as pessoas, e sim pelo trabalho, que era... Me contrataram pra ser uma coisa e eu fazia milhares de outras. Quantos anos você tinha? Tinha 18. E era o meu primeiro trabalho. Então foi... Era um estágio, alguma coisa Era um assim? estágio, mas assim, me contrataram. Eu ainda não estava estudando na época. Me contrataram como estagiária. Daí eles só mudaram o nome no contrato. Daí, vamos botar você numa universidade. Vamos colocar você pra estudar e não sei o quê. E eu não queria me sentir presa a eles. Eu já tinha isso na cabeça de que eu não quero que eles paguem a minha faculdade, porque senão eu posso ficar presa nesse lugar até eu terminar a faculdade. Aí... eu consegui achar uma faculdade pública, que eu conseguisse entrar sem fazer o Enem. E eu consegui entrar. E é uma das melhores faculdades de São Paulo. Então eu fiquei muito feliz. E eu não fiquei presa lá. Eu só demorei pra achar uma outra oportunidade que fosse melhor. Daí eu dei um ghost nela por 1 mês. Que rolou. A carinha, vocês não estão vendo, mas ela fez uma carinha de sim, rolou. Rolou. Aí eu tava indo fazer algum freela com o meu melhor amigo no centro, lá na Avenida Paulista. E na estação, em uma das estações, na Trianon, ela me viu, passou assim por mim, só que ela não parou e falou comigo. Ela subiu as escadas, ela ficou, nossa, de onde que eu vi essa menina? Nossa, eu lembro dela, nossa, que bonita. Vou mandar mensagem pra ela, ela achou meu número. Uau! Meu número, mandou mensagem pra mim. E eu falei, caraca, ela existe mesmo, é verdade. Existe mesmo. Nossa! Não era catfish. Eu tava em um lance, eu só esqueci que eu tava em um lance. Aí... Eu esqueci que eu tinha um flerte. Nossa! E não é que eu tava conversando com várias pessoas, eu tava conversando com ela e mais uma pessoa, e a outra pessoa também fiquei, não quero socializar. Aí ela era a única pessoa que eu tava conversando e falava, que legal, ela parece muito legal, nossa, ela parece ser tão misteriosa. Nossa. A cara dela. E ela tinha uma vibe assim de hippie, artista muito forte, que eu fiquei, nossa, meu Deus. Professora, hippie, nossa. Eu ainda não sabia da parte de professora. Não tinha Mas, assim. nossa, eu já tinha um crush enorme. Aí ela mandou mensagem e falou, nossa, eu te vi aqui na Trianon, você tava aqui? Eu tava, mas eu já fui embora. Ela, putz, não, vem me ver aqui aqui na avenida. E não sei o quê. Aí eu falei, hoje não dá. Tem como a gente se encontrar no próximo sábado que eu vou estar livre? E às vezes eu trabalhava de sábado. Então, tipo, os sábados que eu selecionava pra sair eram especiais. Diga-se assim. Era aquele sábado. Era aquele sábado. Daí a gente marcou de sair no sábado e a gente saiu. Foi muito, muito, muito legal. Eu tenho um vídeo de eu me arrumando, escolhendo a roupa 1 semana antes, vim gravando antes de sair com ela e depois de todos os outros vídeos que surgiram, porque depois a gente nunca mais parou de sair. É por isso que a gente deixa a data do dia 28 um marco, porque foi por causa dessa saída, por causa desse date que tudo aconteceu. E por eu antes estar em um relacionamento que não me fez bem, eu ainda falei pra ela, olha, eu quero ir com calma. Só que a gente sabe que em alguns relacionamentos sáficos, ir com calma é uma coisa bem mais rápida do que realmente parece. 1 mês depois ela me pediu namoro. A gente tava sentado uma do lado da outra, bem tranquilas. A gente tava falando sobre muitas coisas. Coisas que a gente gostava, coisas que a gente desgostava e tudo mais. Do nada ela virou pra mim e falou, você quer namorar comigo? Com aquele medo de tipo, meu Deus, ela pode responder não. Meu Deus. E ela contou pra mim até hoje que foi surpreendente de eu ter falado sim. Porque ela tava esperando um não. Uau! Nossa, você foi corajosaça, né? É da humilhação. O não já tem, né? O não nunca teve, nunca existiu naquela relação. E eu fui com muita confiança, porque eu acho que 1 semana ou 2 atrás, eu não sei, eu tinha feito uma playlist pra ela de músicas. E ela me devolveu uma playlist. E nessa playlist tinha uma música chamada Várias Queixas. E quando eu ouvi, eu quero ser seu namorado, quando eu ouvi, eu quero ser seu namorado, eu pensei, nossa, eu realmente quero namorar com ela. Então o sim já tava pronto. O sim já tava pronto. Foi planejado.
Você foi dando... Fazendo pista. Exato, você vai deixando umas pistinhas, Colocando sementes. spoilers do que vai acontecer no café, vai ser isso. Que é uma das nossas músicas. A gente tem muitas músicas. Boa parte delas é da nossa artista favorita juntas, a Lineker. Tanto que maravilhosa. foi uma realização a gente ter ido no show dela. Foi uma surpresa também, porque um dos apelidos que a gente se tem é que eu chamo ela de Mel, de vez em quando, não é sempre, porque a gente sempre usa o apelido Amor. E às vezes ela me chama de Caju. E tem uma música da Lineker que é chamada Caju. Quando lançou a música, a gente falou, meu, é pra gente, é pra gente, é pra gente. Ela viu, ela tava lá Por que com a dos gente. apelidos? Mel, porque... Mel, eu não sei, eu sempre chamei ela de Mel, mas eu nunca pensei no porquê. É só porque quando ela falou Caju pra mim, eu falei, nossa, se fosse pra eu dar um nome de comida, alguma coisa, um apelido, seria Mel. Ah, tá. Porque mel, ele é cheirosinho. Eu não gosto do gosto de mel, mas tem muita... Na escrita, sei lá, em alguns livros que você vai ler, é muito essa coisa de... Uma coisa muito próxima do sol, uma coisa muito próxima da abelha. É uma coisa muito alegre, assim. Uhum. Eu sempre... Teve até uma vez que eu chamei ela de sol, que eu sou o girassol dela, porque eu sempre tô olhando enquanto ela tá se movendo, sabe? Que eu sou uma pessoa que tem uma profunda admiração por tudo que ela faz. Até as bostas que ela faz também. Dependendo das vezes. Então, acho que não foi um apelido que eu pensei muito de dar. Mas só que eu já sentia que era certo. Aninha, eu queria que você me dissesse uma coisa. Você trouxe muito a questão da aparência, né? E você falou uma coisa que já passou várias vezes na minha cabeça sobre a sua aparência refletir o que você quer mostrar para os outros que você é. Então, você é da comunidade LGBTQI e você quer mostrar isso, você quer deixar isso claro. E eu quero só que você diga para quem está ouvindo a gente quantos anos você tem agora e falar um pouco sobre a sua perspectiva, porque eu sou uma mulher de 35 anos e na minha adolescência eu tinha, assim, era muito difícil se assumir. Todos os meus amigos, né, que eram também da comunidade, a gente tinha muito medo de como que isso ia acontecer, e era uma coisa inconsciente. Mas você quer mostrar, e eu acho que a geração mudou, então eu queria que você me trouxesse um pouquinho do seu ponto de vista sobre isso. Eu tenho 20 anos agora, eu vou fazer 21 em setembro. Eu soube que eu era... Primeiro eu pensei que eu era bi. Aos 12 anos eu já entendia que eu era diferente. E eu gostava de ser diferente. Eu sempre gostei de ser diferente. Mas eu sabia que com isso podiam trazer algumas consequências na minha vida. Então eu demorei um pouco pra realmente me assumir. Uns 2, 3 anos depois, com 14, 15 anos, eu namorei um menino trans. A minha família, durante um tempo, ela foi transfóbica. E quando eu namorei esse menino trans, primeiro que antes de eu conhecer ele ainda não tinha se assumido. E depois que ele se assumiu, eu fiquei, mas eu já te apresentei com ela pra minha família. Como que isso vai ficar? E eu não tinha apresentado como namorada, eu tinha apresentado como uma amiga. Que eu podia ter algum tipo, sei lá, romântico. E eu ainda não tinha me assumido pra minha mãe, só tinha me assumido pro meu pai. Tanto que a treta lá em casa não foi eu ter me assumido. A treta foi que eu contei pro meu pai primeiro. Mas ainda a minha mãe sempre foi um pouquinho mais devagar com isso. Ela sempre falava que não estava pronta pra receber ninguém do mesmo sexo que eu, caso eu fosse namorar com alguém assim. Era sempre uma questão de, passava na TV, na época tava uma novela que tinha um personagem trans. Nossa, era aquele negócio de usar o pronome certo. E eu acho que na época, quando eu tinha 14, 15 anos, eu também era muito milituda. Eu não deixava ninguém passar por cima de mim, ninguém passar por cima dos meus ideais. Se meu pai falasse o pronome errado, eu ia lá e corrigia ele. E meu pai sempre recebeu isso melhor. Até hoje ele fala viado, sapatão, um monte de coisa, mas é de um jeito mais
foda, né? carinhoso, né? Não é mais de um jeito... É viado, mas é com carinho. É, viado com A carinho. gente deu a carteirinha pra ele. É, Ah, então tá tudo certo. ele tá salvo disso. A minha mãe também, ela toma mais cuidado com as coisas que ela vai falar. Uhum. Mas tanto a minha família quanto a da Ana Clara são extremamente receptivas com isso. Demorou um tempo, com certeza. Tanto pra eu ser aceita e ela ser também. Mas durante o meu ensino médio, uma coisa que me ajudou muito foi que eu entrei em uma escola que 70%, pelo menos, pelo menos 70% das pessoas eram gays. Pelo menos, assim. Eu não sei o máximo, eu não sei o mínimo, mas eu sei que na minha sala não tinha só eu, tinha um menino trans, eu tinha uma amiga que eu tive uma relação, mas que nunca foi confirmada e no fim ela acabou me trocando por outra pessoa. Foi bem complicada. E ao mesmo tempo eu tinha uma relação com o menino que gostava dela, gostava de mim. E nunca foi meio que um negócio muito... Foi aí que eu entendi que relacionamentos com mais de uma pessoa precisavam de acordos e regras. E principalmente ser bem fechadinho. E eu entendi que eu também não gosto de... Foi nesse negócio que eu entendi que eu não gosto de relacionamentos abertos. E sim, se for pra ser um relacionamento com mais de uma pessoa, tem que ser fechado. É eu, Ana Clara e fulana, sabe? Uhum. Mas no momento me sinto muito confortável com a relação monogâmica. Uma coisa que antes eu achava que eu nunca ia me sentir confortável. Então... Quando você fala sobre essa escola que você foi e que grande parte das pessoas eram da comunidade, quantos anos você tinha e que ano foi isso? Eu tinha por volta de 17, eu me formei com 18. Uhum. Então, desde os 14 eu já era assumida. Mas assim, assumida com timidez. Uhum. E no segundo ano, acho que eu tinha 16, a pandemia ainda estava estourada, mas ainda tava começando a voltar para a escola. Então foi ali em 2021, mais ou menos. 2021. Então, quando voltou, tava todo mundo animado para ser quem é. E eu tava animada para me afirmar. Uhum. Até porque eu conseguia me ver num ambiente seguro. Eu consegui me afirmar porque eu estava num ambiente seguro. Inclusive, era por isso que quando as pessoas viravam pra mim e falavam, nossa, você tá muito hétero, eu me sentia ofendida. Eu ficava, como assim? Lá todo mundo tinha que se afirmar o tempo todo porque era uma coisa bonita, era uma coisa, sabe? Sendo bem sincera, ninguém fazia por si mesmo. Uhum. Todo mundo fazia pelo eu sou, eu posso e eu estou segura, então eu vou fazer. Sabe? Eu fiquei um pouquinho confusa com essa parte. Só checando se eu entendi certo. Uhum. Você quer dizer que tem pessoas que performavam muito, mais para parecer do que ser de verdade, é isso? Daí, essas pessoas, elas performavam além do eu me afirmo ser. Era, eu quero que as pessoas me vejam e não exatamente quem eu sou. Então, era uma coisa muito desconexa, assim. Você não era mais você mesmo. Você precisava ser aquilo que você quer que as pessoas vejam de você. E eu acho que isso se fortaleceu muito com a nova cultura, nessa nova cultura de internet, sabe? Você sempre tem que estar ativo em todas as coisas. Você precisa saber de tudo. Você precisa saber, quem é a nova blogueira, ou quem tá fazendo merda por aí. Você precisa saber de tudo. E era sempre isso na escola. Nossa, como assim você não sabe disso? Você não tem cultura? E era um negócio muito absurdo. As pessoas performavam uma pessoa. Elas não performavam assim. E não é uma arte. Era uma coisa para que as pessoas gostassem de você. Era como sabe? se elas performassem uma identidade, é isso? Era muito, muito louco. Porque... E você acha, desculpa te cortar, Não, mas claro. você acha que isso era muito específico das pessoas dessa escola? Ou você entende isso como uma coisa meio regional? O que eu quero dizer é meio que o contexto, né? A Aninha é de São Paulo, né? Uhum. Estudou em São Paulo a vida toda.
Então tem essa coisa da metrópole, né? E a Uhum. gente vive uma realidade diferente do interior. Acho que uma coisa que potencializa isso é morar no centro de São Paulo, é morar em São Paulo, não no centro, porque eu sou da Zona Leste. Uhum. Então, quando eu ia pra Zona Leste em si, não tinha muito isso, era mais as pessoas tentando ser como elas são, sabe? Não é uma galera que tem grana, alguma coisa assim, mas dentro da CETEC tinha gente de todos os tipos. Tinha gente que tinha grana, tinha gente que não tinha grana nenhuma, tinha gente que tava ali no intermediário, conseguia viver bem, tinha lazer. Então, eu acho que tem essa coisa do regional, tem as pessoas que aqui, se moram aqui no centro de São Paulo, tem alguma coisa pra dizer. Vem aqui, às vezes, só porque tem alguma coisa pra dizer, mas também por terem a minha idade. Não que isso não aconteça com outras pessoas de outras idades. Mas não sei. Essa galera de 2004, 2000 e até 2004, 2005 é uma performance contínua, sabe? Eu sinto que a galera da minha idade só parou de fazer isso quando entrou na vida adulta. Porque durante a adolescência era uma coisa de afirmação constante e um ciclo, assim, às vezes até vicioso e cansativo. Uhum. Porque você ficar toda hora falando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, até para pessoas ignorantes que não querem te ouvir de jeito nenhum, você tá gastando energia. Uhum. Então, foi uma época muito preciosa para mim, que eu me entendi, que eu me descobri e que eu entendi o que eu gostava e o que eu não gostava de mim. Mas também era uma época de, tipo, qualquer coisa que eu fizesse talvez fosse virar contra mim. Eu não podia errar. Ninguém podia errar. Então, se eu E você falasse uma acha. coisa errada de ser LGBT, nossa, você era azucrinado. Ah, era isso que eu ia perguntar, entendi. Você era azucrinado. Era muito específico sobre identidade social, você quer dizer. Uhum. Então, tipo, se você falasse alguma coisa que tinha qualquer abertura para ser errado no meio, você poderia ser crucificado. Às vezes você só queria fazer uma pergunta para, por exemplo, eu fui transfóbica por um tempo. Então, para eu me desconstruir, entender o que é ser e o que é viver assim, vai ter gente que vai querer responder, que vai querer te ajudar a entender, e vai ter gente que já tá cansada disso. Então, se você chegasse pra, por exemplo, tinha várias pessoas trans na minha escola. Se eu chegasse pra uma que não queria mais falar sobre isso, a escola inteira ia falar como eu sou burra, porque eu não sei. E não é como se todas as respostas já estivessem na internet. Na verdade, podia ter muita fake news na internet. Sim. É bom você conversar com uma pessoa que tem vivência do que com uma pessoa que talvez esteja fingindo na internet. Nessa época você estava num relacionamento com uma pessoa trans? Ou foi antes? Não, isso foi antes, porque ali a pessoa trans estava pro primeiro ano. Uhum. Nono do primeiro ano, eu estava numa escola particular, tanto que isso, na verdade, até a escola particular em si me deixou um pouco retraída. Me deixou muito retraída. Eu nunca quis ir para uma escola particular. Eu sentia que se eu fosse para uma escola particular, eu não ia entender a sociedade. Dito e feito. Meus amigos lá eram tudo... Não sei nem como explicar. Eram pessoas que não tinham nem um pouco de consciência de como era o mundo. Era uma outra realidade social, economicamente falando, né? Era outra realidade. E eu ficava muito incomodada com isso. Quando eu fui pra ETEC e quando eu vi que tinha uma variedade de pessoas de classe, identidade, etc., eu me senti na sociedade. Entende? Então, nono primeiro teve o meu namoradinho trans, que a gente se desentendeu. Eu falei tchau, ele falou tchau, e eu quero que ele seja a pessoa mais feliz nessa vida porque ele merece. Passou por muita coisa. Ele é muito querido. Eu queria que você me falasse, se puder, claro, falar um pouquinho mais sobre como foi passar por esse processo da transição, e muito especificamente porque você trouxe esse ponto de que na escola e mais na geração, se você pergunta algo que você não sabe, as pessoas acabam te atacando ao invés de te responder, porque você tem que se virar para procurar informação. Eu acho isso bem errado, acho que a gente tem que sempre conseguir dialogar com o outro, porque ninguém é obrigado a saber nada o tempo todo.
Mas como foi pra você essa relação com ele? Foi assim. Eu entendo que em algum momento eu neguei a existência dele. Foi uma coisa bem difícil Quando você fala negar a existência dele, você tá falando sobre o gênero, ele. sobre é o isso? gênero. Eu ficava, tem certeza? Você não acha que é uma fase? Tipo, tudo que eu escutei durante toda a minha vida falando. Ai, tem certeza que você gosta de mulher? Ah, eu acho que isso é só uma fase. Tem certeza que isso não é uma coisa de adolescente, da época? Não é coisa comum agora? E eu acabei refletindo isso nele. Eu fiquei, tem certeza? Eu não compreendia o que era disforia de gênero. Eu, na verdade, pesquisava muito sobre. Não pesquisava sobre isso por não fazer parte da minha realidade. Uhum. Quando começou a fazer, aí eu comecei a entender. Ele me contava. Tadinho. Ele era uma pessoa que sofria muito dentro de casa. Ele quase foi. Na verdade, eu não sei se isso aconteceu, mas na época que eu tava com ele, ele virou pra mim e falou: Minha mãe tá planejando me colocar pra fora de casa. Tá me planejando me colocar pra fora de casa por eu ser lésbica. Agora, se eu falasse que eu sou Nossa. trans, nossa, ia, Cara, que difícil. com certeza ele ia ser botado pra fora de casa. Então, quando eu entendi que eu tinha que ser um porto seguro, eu não soube ser esse porto seguro, porque eu não entendia. E você tava, desculpa, acho que você já deve ter falado isso, mas eu queria só recapitular. Uhum. Você tava com quantos anos, né? Aí eu tava com 14 pra 15. Nossa, muito jovem. Então eu tava assim, tentando entender o que ele era e como ele se sentia, porque eu não fazia. Nossa, eu não fazia ideia do que era essa realidade. E quando a gente terminou, eu não lembro muito, porque tem algumas coisas que a minha mente ela vai desligando por algum tipo de estresse, sabe? Que eu tive na vida. Mas eu sei que no final a gente terminou em maus termos. E não de tipo, eu odeio você, mas tipo, ela não soube me compreender. E eu. Cara, mas será que isso não era só frescura? Foi só depois que eu fui entender. Foi com o término que eu fiquei triste e eu comecei a pensar na realidade que ele podia estar, sabe, existindo. E eu falar, tá, que tal eu pesquisar um pouco mais sobre isso? Daí pesquisa, encontra pessoas que têm vivência, falar, ah, então é isso. Ah, então é assim que ele se sentia. E você vai se sentindo mal por ter levado discursos pra frente, sabe? Discursos que machucam pessoas. Mas eu sei que a partir do momento que eu virei e falei, tá, o que eu fiz foi errado, eu consegui me desculpar com ele. Mas lá pro primeiro ou segundo ano, eu entrei em contato com ele pra pedir desculpa por isso. Aí eu lembro de ter virado e falado por mensagem e dizer, eu sinto muito, eu não compreendia a força das minhas palavras na época. Você foi uma pessoa muito importante pra minha personalidade e eu espero que você esteja bem. Aí teve um dia que eu até encontrei ele dentro do trem, mas eu tava muito tímida pra falar porque eu me sentia culpada pelas coisas. Mas eu fiquei feliz por ver ele bem, por ver ele vivo. Porque, Uau, que forte. nossa, você vê uma pessoa que você tinha medo que morresse, sabe? Porque a sociedade, ela não é justa. Ela não abraça todo mundo. E é por isso que o senso de comunidade, mesmo LGBT, comunidade de mulheres, comunidade de pessoas, é extremamente importante. Eu passei por muita coisa, mas eu tinha uma rede de apoio pra me abraçar. Ele não tinha. Então ele podia morrer de muitas formas. Eu fico muito feliz de ter visto ele vivo. Então foi um alívio. Uau. Foi um alívio. Isso mudou completamente a minha perspectiva. E é por isso que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é trans e ele é o tipo de trans mais confuso que pode existir nessa terra. Pelo menos para uma pessoa cis. Eu não sei definir muito bem. Eu provavelmente vou falar coisas erradas. E depois ele me corrige. Tá tudo certo. Mas Espaço seguro, isso aqui é um espaço seguro, gente. ele ao mesmo tempo é uma mulher e é um homem e não existe gênero neutro. Ele faz parte do gênero neutro, mas ele é os dois ao mesmo tempo. Meu, dei uma bugadinha.
Mas deve ter alguma... Tem Como é que um eu posso nome. dizer? É quase que dentro do espectro do não binário. Isso, é um espectro dentro do espectro do não binário, ele é uma pessoa que se identifica com os dois gêneros ao mesmo tempo, e ele vive os dois gêneros ao mesmo tempo. Uhum. E é muito difícil essa questão, porque a disforia, ela é constante. Ai, Então, eu defendo ele com braços, dentes, garra, tudo que eu puder. E eu sei que essa realidade é muito difícil. Se eu passei por uma realidade de sexualidade muito difícil, mesmo estando numa geração que isso é bem abraçado, eu imagino que para ele deve ser mais difícil ainda ser abraçado. sim. Mas é isso. Boa. Agora, para ir encerrando de vez mesmo, eu quero que você me responda de uma forma resumida, direta, mas do fundo do seu coração. O que é o amor para você? Essa é uma pergunta que eu sei responder. Eu li esse trecho em algum lugar. E desde os 12, 14 anos eu entendo que o amor é uma casa. Eu recebo quem eu quiser. Eu dou tchau pra quem eu quiser. Na minha casa só fica quem eu quero. E o amor pra mim é isso. O amor eu recebo quem eu quiser. O amor eu amo quem eu quiser. E também, se for o momento de dar tchau, eu vou dar tchau. Mas você não vai. Você fica. Menos a Ana. Menos a Ana Clara. A Ana Clara foi uma grande exceção de todas as Se coisas. vira, você tá aqui, acabou. A Ana Clara foi uma exceção de todas as coisas. Mas eu ainda coloco esse trecho, que eu não lembro direitinho como ele é. Mas tá até na minha bio do WhatsApp. É uma frase que eu sempre levo comigo. O amor é uma casa e eu faço dela como eu quiser. Eu decoro ela como eu quiser. Eu faço o que eu quiser com ela. Que lindo! Meu Deus do céu, nunca ouvi isso, achei muito fofo. Eu Você não leu sei isso de num onde- livro? Eu não sei onde eu achei esse trecho, mas eu sei que é de um livro. Você, como é que fala? Psicografou, né? Tipo, Eu vi em algum lugar e eu acho que foi uma pessoa que me recomendou esse trecho, falou, lê o livro. Não li o livro. Não sei que livro é. mas guardou aqui, a gente vai pesquisar Guardei. depois, alguma IA vai contar pra gente que livro Vai contar, que é. vai ter que estar E aí eu contando. coloco na descrição. Mas é isso. Essa é minha frase. É minha frase de vida, assim. Maravilhoso. Apesar de eu não falar o tempo todo. Amei, Aninha, obrigada Eu amei. por participar. Muito obrigada por ter me convidado. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, comenta com o emoji de casinha ali embaixo. E é claro, eu não posso deixar de falar que, por favor, segue o canal, compartilha com as pessoas, se você é uma das 3 pessoas que estão vendo isso, porque tá bem no comecinho. Então, se você tá vendo isso quando o canal bombou, uau, muito bom, você do futuro. Mas, por favor, compartilha isso com as outras pessoas. Vamos tentar levar esse podcast para frente, porque a missão que eu tenho com ele é conseguir levar o amor para vários lugares de uma forma leve. A gente não está aqui para ensinar nada para ninguém, a gente está aqui para mostrar histórias de amor de gente como a gente como a Aninha. E eu trouxe a Aninha porque ela é uma geração bem diferente da minha e eu queria que a gente pudesse trocar sobre isso. E é isso. Se inscreve, comenta, dá like, compartilha. E obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Do-do-do-do-do.